era esclerose múltipla antes de ser esclerose múltipla. Já era amor antes de ser, já era seu, onde era. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre esclerose múltipla. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Pois é, gente, começando o ano aí falando sobre esclerose múltipla, porque eu pensei assim, eu já tinha esclerose múltipla, eu já tinha sintomas da esclerose múltipla antes de saber que eu tinha esclerose múltipla. Então eu já era esclerose múltipla antes de ser esclerose múltipla. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra falar sobre coisas que eu sentia, que eu pensava que, não é nada demais, é só ansiedade, é só estresse. E os médicos também achavam isso, né? Mas na verdade já era sintomas da doença, né? Que foi diagnosticado um pouco tardiamente, mas como é uma doença de difícil diagnóstico, eu entendo isso. E é por isso que a gente falar sobre a doença, falar sobre esses sintomas é muito importante para que mais gente tenha o diagnóstico precoce, porque quanto antes a gente começa o tratamento, menos a doença evolui, né? Menos a doença avança. E isso traz muita qualidade de vida para a pessoa. Então, bora falar sobre esses sintomas. O primeiro que eu tinha e que eu achava que, nossa, eu sou uma pessoa muito frágil, eu sou uma pessoa muito fraca, porque eu me sentia cansada com muita frequência e eu sentia uma fadiga. Só que eu não usava o termo fadiga, porque fadiga para mim, na época, era exaustão. Era tipo assim, eu fazer atividade física ou trabalhar demais e chegar em casa muito cansada e ficar muito cansada, isso seria fadiga para mim. Eu não sabia que existia uma doença que tinha um sintoma que chamasse esse sintoma de fadiga, tá? Não sabia que existia uma coisa além do cansaço, né? Que é a fadiga crônica. E aí eu tinha que trabalhar, às vezes eu tinha que ir pra universidade e eu não aguentava ir, eu não conseguia ir, eu tava muito cansada, extremamente cansada, cansaço até pra respirar, dava aquela moleza, como se eu tivesse febril, né? Como se eu tivesse com febre mesmo. Eu colocava o termômetro e não dava febre, mas a sensação era que eu tava me queimando de febre. Então eu pensava o quê? É gripe, né? Vou gripar, peguei um resfriado, alguma coisa assim do tipo. Só pode ser isso, eu não posso estar sentindo isso do nada, né? Então é uma gripe, vou tomar os remédios aqui pra gripe pra melhorar. Aí eu tomava remédios antigripais, eu tomava paracetamol, eu tomava um remédio pra dor, um remédio pra dor de cabeça. E aí passava ali 1, 2 dias, às vezes até 3 dias e eu melhorava. Então eu pensava, foi só uma gripe mesmo. E eu ficava sentindo isso com uma frequência, só que eu era a única pessoa do meu grupo ali, por exemplo, das pessoas que trabalhavam comigo, das pessoas que estudavam comigo, que tinha esse sintoma, né? E eu não comentava, óbvio, eu não comentava isso com ninguém, mas eu percebia que eu era a única pessoa a estar extremamente cansada, sem ter feito nada pra me deixar extremamente cansada. E eu achava isso muito estranho, mas eu confundia com sintomas gripais. Ou pelo menos eu tentava me conformar que eram sintomas gripais. Eu pensava, não, eu devo ter um sistema imunológico muito fraco pra estar gripando com tanta frequência. Só pode ser isso. E era isso, eu achava que eu tava gripando com mais frequência do que o normal. Tanto é que eu tinha gripe, normalmente as pessoas têm gripe de 1 a 2 vezes no ano, né, que é o período ali de chuva aqui pra gente, que é o comecinho do ano ali, o finalzinho do ano, mas no geral ninguém tem gripe com tanta frequência. E eu achava que tinha, né, gripe com tanta frequência, porque eu confundia os sintomas com os sintomas da fadiga da esclerose. Tanto é que uma coisa também muito engraçada que aconteceu comigo, Que eu rio hoje, né? Que aconteceu comigo, mas na hora eu surtei. foi na pandemia, em 2020, né? Eu lembro da situação porque eu estava na pia lavando louça e do nada me bateu a maior fraqueza do mundo. Tipo assim, como se eu tivesse me queimando de febre e muita dor no corpo e aquele cansaço, aquela exaustão. E eu disse, peguei Covid. Peguei Covid, aqui é Covid, vou não vou sobreviver porque eu tenho esclerose múltipla. Isso em 2020, no quente da pandemia, gente. Surtei legal mesmo, porque eu achei que tava com Covid. E aí eu vim, me deitei na cama e esse cansaço não passava. Foi indo, foi indo, foi indo. Foi uma tarde assim. Passou. Aí eu fui mexer na internet, né? Olhar ali o Instagram e eu descobri que os sintomas da fadiga eram assim. Eu disse, meu Deus, era fadiga. Que bom. Que bom que era fadiga e não era Covid, né? Porque eu já tava achando que era Covid. Eu já ia me arriscar a sair pra fazer um teste. Então é isso. Primeiro sintoma que eu vou falar aqui pra vocês é a fadiga, porque ela é uma coisa muito extrema. Você jura que você tá ficando doente mesmo. A sensação é de que você está adoecendo, de tão cansado, de tão fraco você fica. É muito ruim, mas tem um lado bom agora que hoje eu sei o que é, né? Antes eu não sabia, achava que tava doente o tempo todo. Na verdade, era só um sintoma de uma doença que eu já tinha. O segundo sintoma que eu já tinha e que eu não sabia o que era, a intolerância ao calor. Gente, não conta quantas vezes eu passava mal na época quente, que minha mãe colocava uma bacia com a toalha ali pra que eu melhorasse, porque eu passava muito
mal, desmaiava e jurava que era pressão baixa, porque o calor baixou a pressão, e aí colocava sal. Não é recomendado, tá? Não é recomendado colocar sal na língua, mas antigamente a gente fazia isso. Antigamente que eu digo isso há 10 anos atrás, tá? Esses sintomas todos, eu tenho eles, gente, desde dos meus 20 anos. Desde os meus 19, 18 anos, por aí, eu já comecei a ter esses sintomas, ou pelo menos a perceber esses sintomas com mais frequência, tá? E aí a gente diz, não, é porque tá mais quente, não, é porque ela tem pressão muito baixa e tal, e aí ficava por isso mesmo. Eu já cheguei a tomar remédio pra subir pressão. Sim, eu já cheguei a ir no médico e o médico diz, realmente sua pressão tá só baixando, vamos tomar um remédio aqui pra ver se ela normaliza, se ela volta ali pro normal. Então, pra vocês verem que eu já tinha um problema ali, que não era um problema de pressão, que não era um problema só de imunidade baixa, tá? Era um problema ali que tinha já relação com uma doença mais grave, mas que nem eu, óbvio, não tinha como eu chegar a essa conclusão de que eu tinha uma doença grave e rara, e nem os médicos também, porque não tinha essa avaliação. Eu chegava com um sintoma específico neles, e esse sintoma específico era tratado. Como, por exemplo, chegava gripada, achando que estava gripada, com febre, paracetamol e remédio. E isso quando eu ia no postinho, né? Porque gripe é uma coisa que você resolve em casa, pelo menos gripe fraca, tá? Uma gripe normal. E pressão também, eu ia no médico, eu já cheguei aí no cardiologista e fazer a avaliação ali para ver se eu realmente tinha problemas de pressão. E eu já tomei também remédio para controlar a pressão ali, mas na pressão, nos meus exames nunca deu nada. Sempre fui bem saudável com relação à pressão e coração. Ou seja, já era sintoma de esclerose múltipla. O terceiro sintoma é a visão embaçada e visão dupla. Eu achava que eu tinha astigmatismo e também o oftalmologista. Já fui no oftalmologista, né? E já usei óculos por um tempo. A questão aqui, eu passava com óculos, eu tinha uma melhora temporária. E essa melhora temporária não era ligada ao óculos, ou seja, eu tinha uma piora mesmo com óculos, o que significava que o meu problema não era na vista, né? Não era na visão, era um problema neurológico. Às vezes eu não consigo enxergar para longe, fica a visão embaçada, tudo nublado assim, turvo. E isso era esclerose múltipla desde o início, mas eu não sabia que era, assim como os médicos também não sabiam. E aí já usei óculos, já disseram que eu tinha astigmatismo, e é uma coisa temporária, principalmente quando tá muito quente. Agora eu já sei que quando tá muito quente, quando eu fico muito exposta ao sol, eu vou ter esse problema. Eu vou ficar com a visão turva, eu vou ficar com a visão embaçada, eu vou ficar com a visão dupla. E ainda tem a questão de que eu também tenho uma certa fotossensibilidade. Eu não consigo ficar muito tempo exposta à claridade, à luz solar, a lugares muito claros, a luzes que ficam piscando. Eu fico tonta, eu fico sem enxergar, é bem ruim, me dá um mal-estar muito grande. Então eu já sei que tudo isso é sintoma de esclerose múltipla e não mais sintomas de visão, que antes eu achava, assim como o oftalmologista que eu ia, achava que era só problema de visão. Então eu usava óculos que tinha a redução da tela ali, do claro da tela. Eu uso hoje em dia ainda muito óculos escuro para sair, principalmente quando tá muito sol. Evita muito a enxaqueca, evita muito a visão embaçada. Mas hoje eu sei que o problema não é realmente ligado à minha visão, que é um problema ligado à esclerose múltipla. Quarto sintoma são as mãos fracas. Sim, eu tenho as mãos fracas, gente. Tipo assim, eu achava que eu era só desastrada. Pegava uma coisa, do nada derrubava, eu tava segurando uma coisa com a mão, do nada a mão ficava fraca e o objeto caía. Eu achava que era o quê? Sou desastrada, sou desatenta, não presta atenção nas coisas. E na verdade é um sintoma também da esclerose múltipla, a musculatura fraca, as mãos fracas, as mãos tremendo. Os tremores nas mãos eu sinto bastante, e eu também achava que os tremores era ansiedade, era alguma coisa assim, não levava para um lado ali neurológico, uma questão ali neurológica. Eu sempre tive isso de não me dê uma bandeja de vidro, porque eu sou muito desastrada. Não me dê um prato de vidro, qualquer coisa de vidro assim que possa quebrar, louça, vidro, não me entregue, porque eu vou quebrar. Eu sempre dizia assim, eu sou desastrada, sou muito desastrada. E na verdade não é desastre, na verdade é esclerose múltipla. Eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade de ter força nas mãos, de ter as mãos firmes. Minhas mãos, elas tremem, elas ficam fracas, eu perco a força nelas com muita frequência. Assim como também nas pernas, né? Principalmente na perna do lado direito, que foi o lado que eu tive o surto. Mas isso eu tenho das mãos há algum tempo já, foi muito antes do surto, né? Talvez tenha sido depois do surto 2014 que eu fiquei com as mãos dormentes. Talvez, mas eu não sabia que era surto, né? E não fui diagnosticada com esclerose múltipla na época. E aí eu achava que era só desastre mesmo, só isso. O quinto sintomas é tremores e dormência. Sim, tremores, como eu falei, das mãos, mas eu também tenho tremores nas pernas, tá? Às vezes as pernas começam a tremer, principalmente a perna direita. E eu ainda tenho a dormência. Às vezes minhas mãos ficam dormentes sem motivo aparente. Tipo, eu sei que se você deitar por cima, né, ficar muito tempo
tempo, numa posição, aquele membro vai ficar dormente, né? Mas no meu caso é sem motivo aparente. Eu fico com a boca dormente, do nada eu fico com o nariz dormente, do nada eu fico com as mãos dormente, com a perna dormente, com o braço dormente. Não é aquela dormência de você ficar com o peso do corpo para um lado ou deitar em cima do braço. Não é essa dormência. É uma dormência mais sutil. É uma dormência que tá ali lhe incomodando, que você tá sentindo, mas que não tá tão forte. Não é aquela dormência que você não pisa no chão, por exemplo, quando você fica muito tempo parado e seu pé fica dormente, se você for pisar com ele até falta a perna. Não é exatamente essa. É mais uma coisa assim que tá lhe incomodando, mas que você consegue ficar dias ali com aquele sintoma. Agora eu sei que a esclerose múltipla, eu fico observando se esses sintomas vai durar mais de 24 horas, mais de 48 horas para identificar como um surto ou não. Mas normalmente eles passam, eles duram ali algumas horas, às vezes até um dia todo, eu passo até um dia todo com esse sintoma, mas depois ele passa e volta. E também percebo mais isso no período do calor, quando tá um calor muito forte, eu sinto muito mais coisa, inclusive eu sinto mais a visão embaçada, a visão dupla, mais tremores e mais dormência. Eu sinto muito mais quando a temperatura está mais elevada. E aqui no Piauí, né, é só o que temos, é calor. É a vida, né, fazer o quê? E o último sintoma dessa listinha, né, da lista que eu fiz com os meus sintomas, é a vontade de urinar com frequência. Eu pensava até um tempo, até eu descobrir isso, né, eu descobri recentemente, bem recente mesmo, acho que agora em 2026 que eu descobri isso, que a esclerose múltipla não dá apenas a incontinência urinária, né, que é você não controlar a urina, você não conseguir segurar a urina ali, mas ela também dá o oposto, que é você segurar demais a urina e você não conseguir esvaziar a bexiga. Eu não sabia disso, tá? Eu só sabia da incontinência urinária, eu não sabia que podia ter o oposto disso. E eu sempre tive esse sintoma e eu achava, eu já pensei várias vezes que eu bebo água demais, deve ser esse o problema. Eu bebo muita água, por isso que eu não saio do banheiro, eu faço xixi com muita frequência. Também já pensei que seria dor de urina, já fiz exames de urina, né, pra ver se eu não tinha alguma infecção urinária, porque eu urinava com muita frequência e eu achava aquilo estranho, principalmente a vontade de urinar. Eu ia no banheiro, urinava, mas depois que eu saía, eu continuava com vontade. Só pode ser dor de urina, só pode ser infecção urinária. Eu vou fazer exames. Fazia exames e graças a Deus não era uma infecção. Então eu sempre achei que isso era alguma coisa ali, tipo, relacionada a outro problema, uma infecção, ao fato de beber água demais. Eu sou uma pessoa muito hidratada, eu até tirava onda mesmo, eu mesmo tirava onda comigo. Ah, uma pessoa hidratada é uma pessoa mijona, né? Tem até aquele meme do Chapolin. E eu dizia, deve ser só isso, mas na verdade não é. Descobri recentemente que é um sintoma da esclerose múltipla, que ao invés de ter incontinência urinária, eu tenho essa dificuldade de esvaziar a bexiga totalmente. Por isso que eu fico com uma vontade de urinar com maior frequência do que uma pessoa saudável. Tem um lado positivo de você saber desses sintomas, porque você para de procurar doenças. Eu, pelo menos, vejo por esse outro lado, né? Por esse lado positivo. Eu procuro não ver pro lado negativo, que é, nossa, eu tenho tantos e tantos sintomas. Mas eu prefiro ver por esse lado de, eu tenho esses sintomas, eu sei o que é e eu posso tentar tratar eles. Como, por exemplo, a questão do calor. Eu sei que eu preciso de um ambiente mais úmido, mais ventilado, para poder não passar mal. Com relação ao sol, à exposição a lugar com muita claridade, eu sei que o óculos vai resolver muito isso. Eu sei que também evitar telas muito claras, eu uso mais as telas no modo mais escuro. Então a gente vai se adaptando aos sintomas e vai tentando melhorar isso, vai tentando evitar o que dá para ser evitado e tentar achar uma solução para o que dá ali, né? Eu acho que isso tem esse lado positivo, que você consegue ter mais qualidade de vida quando você descobre que ali é um sintoma e que você tem como melhorar, ou melhor, tratar ou diminuir a frequência, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar teu like, de compartilhar ele com os amigos, comenta se você também tinha algum sintoma que desde sempre você teve e você não sabia, que era esclerose múltipla, e agora você sabe. Não esquece de mandar esse vídeo para os amigos que têm a doença, que têm parentes que têm a doença, que têm amigos, de alguém que precise saber mais sobre esclerose múltipla, tá? E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!